Quando ouvimos falar em greve nas emissoras, podemos achar que isso só acontece por conta de uma má situação financeira, como uma forma de pressionar a emissora a pagar salários atrasados. De certa forma é, mas não nesse caso. Estamos falando da Globo, né? A greve também pode ser uma forma de fazer com que a emissora de televisão atenda às reivindicações dos funcionários para melhorar as condições de trabalho. A emissora já foi afetada no Rio e em São Paulo em 1986 e 1987, o que acabou prejudicando um pouco a programação. Também aconteceu na Globo Minas. Hoje a gente vai descobrir tudo o que aconteceu e como ficou a programação. No dia 15 de novembro de 1986, o Jornal do Brasil noticiou que uma greve de radialistas e técnicos em São Paulo fez com que a programação local da Globo não fosse gerada na capital paulista, o que poderia comprometer a cobertura da emissora nas eleições em São Paulo. O movimento tinha adesão quase total dos 370 funcionários enquadrados como radialistas, desde operadores da técnica central até motoristas. A Rede Manchete também foi afetada. As reivindicações dos radialistas foram entregues ao diretor de recursos humanos Antônio Carlos Ferreira. Eles queriam um aumento de 50%, o pagamento de um adicional de 100% das horas extras, a elevação do valor nominal dos vales-refeição e o fim dos acúmulos de funções. A empresa propôs um aumento de 7,5% e concordou em elevar o valor dos vales-refeições para 25 cruzeiros. Os trabalhadores queriam 30 cruzeiros. Os demais itens foram ignorados. Quando lemos a resposta da empresa na Assembleia de quinta-feira no sindicato, os colegas exigiram que a greve começasse imediatamente, informou um cinegrafista da Globo que integrava a diretoria eleita do Sindicato dos Radialistas, mas preferiu não ser identificado. A greve começou na quinta-feira, dia 13 de novembro, às 10h30. Segundo o Jornal do Brasil, nenhum dos 35 técnicos que deveriam começar a trabalhar à meia-noite compareceu. A paralisação dos radialistas afetou o trabalho dos jornalistas na Globo São Paulo, que compareceriam ao estúdio da Praça Marechal Deodoro. Sem condições técnicas para produzir as reportagens, o Bom Dia São Paulo não foi ao ar. No lugar, reprisaram o Bom Dia Brasil gerado em Brasília. Meio-dia 25, a primeira edição do SBTV seria exibida. Retransmitiram o jornal feito em Bauru, no interior do estado de São Paulo. O Globo Esporte do Rio de Janeiro foi ao ar. Segundo o Estadão, o jornal Hoje noticiou fatos de outros estados. Os grevistas disseram que toda a equipe paulista de técnicos e cinegrafistas enviadas a Recife para uma reportagem sobre as eleições acabou interrompendo a gravação quando descobriu a greve em São Paulo. De acordo com o jornal Cidade de Santos, a direção da TV Bauru, LTDA, da Rede Globo Oeste Paulista, recebeu ordens da Globo de São Paulo para produzir os 3 blocos de notícias regionais para exibição. Paulo Celso dos Santos, gerente-geral de programação da TV Bauru, disse: "Foi uma surpresa até para nós a entrada do jornal feito em Bauru para toda a rede estadual da emissora. Sempre temos os 3 blocos preparados, mas não sabemos o que acontecia com os funcionários da Rede Globo em São Paulo." Em 17 de novembro, o jornal A Tribuna publicou: "A Globo teve que gerar o SPTV direto do interior, evidentemente com notícias locais. Por exemplo, quando era acionado o locutor de Bauru, ele só dava notícias de lá, mesmo porque não dispunha de informações de outras áreas." O Estadão informou que a central de operações da Globo em São Paulo permaneceu funcionando porque os supervisores passaram a acionar os aparelhos. A reportagem dizia: "Mas estava difícil manter esse esquema, porque exigia 12 horas de trabalho para cada supervisor. Com cansaço, pode haver falha operacional e as transmissões serão prejudicadas", disse um grevista. Segundo o Estadão, em 14 de novembro de 1986, a Globo São Paulo não pôde entrar na rede estadual determinada pelo TRE, que transmitiu um comunicado sobre as eleições. A emissora seguiu transmitindo as imagens da novela gerada no Rio. Abre aspas. "A emissora não teve como acionar o esquema previsto para a cobertura das eleições. Atônitos, os paulistas viram imagens da votação no interior de São Paulo, cujas operações não foram afetadas
afetadas pelo movimento, mas nenhum detalhe da capital. O superintendente comercial da emissora em São Paulo, Antônio Ataíde, desmentiu a hipótese de que os funcionários de outras praças, principalmente do Rio de Janeiro, seriam deslocados para São Paulo para suprir a ação dos grevistas, caso o movimento persistisse. O diretor de Recursos Humanos da Globo, Antônio Carlos Ferreira, defendeu a posição da empresa como bastante razoável, uma vez que sempre pagou salários acima dos pisos fixados em lei e em nenhum momento fechou as portas para a negociação com os radialistas. Em 15 de novembro de 1986, o Estadão noticiou que a Delegacia Regional do Trabalho promoveu, no dia 14, uma audiência de conciliação entre a Globo e os radialistas. O sindicato rejeitou a oferta patronal. Disseram que a Assembleia Marcada dificilmente encerraria a greve. No Rio de Janeiro, o Departamento de Divulgação da Globo assegurou que a emissora em São Paulo estava fazendo um grande esforço para tentar acompanhar o movimento das eleições no estado, apesar da ausência dos funcionários em greve. Mas sem a presença desses funcionários, temos certeza de que qualquer tipo de esforço será quase em vão, pois deixaremos de apresentar o esquema de transmissão elaborado há meses, disse um dos assessores. Sem acordo, os funcionários grevistas estavam voltando aos poucos ao trabalho. O Jornal do Brasil noticiou no dia 17 de novembro que uma assembleia de radialistas e técnicos decidiu pela volta ao trabalho por 90 a 65 votos. Nosso fôlego estava esvaziando, disse o presidente do sindicato, Francisco Campos Pacheco. A direção da Globo havia feito uma contraproposta, um aumento de 12,5% e a elevação do valor dos vales-refeições para 25 cruzeiros, sendo que o valor atual era de 17 cruzeiros. Porém, a proposta foi retirada. Deveríamos ter aceito essa proposta, admitiu o presidente do sindicato. Os radialistas e técnicos de TV preferiram baixar suas pretensões salariais e pedir uma elevação de 38 no lugar dos 50 reivindicados. No final, retiraram um percentual de 12,5% e abandonaram o compromisso de não efetuar punições ou demissões. Em outubro de 1987, o Estadão noticiou que os radialistas cariocas declararam greve. A situação era complicada porque atingia toda a produção da emissora. As novelas Bambolê e Mandala estavam atrasadas. A Globo deslocou um grande volume de funcionários para São Paulo. Os radialistas cariocas queriam um aumento de 150%. Até que a greve terminasse, a Globo decidiu gerar programação em São Paulo. No esquema de emergência montado pela emissora, transferiram do Rio para São Paulo uma equipe de 120 jornalistas. A preocupação estava voltada para as novelas, shows e programas humorísticos. Era grande a movimentação do pessoal na entrada da sede da Globo Paulista. A emissora também estudava um esquema emergencial para gravar suas produções caso a greve persistisse. Os diretores da emissora não rejeitavam nem confirmavam a notícia de que havia pouquíssimos capítulos de novelas editados e prontos para ir ao ar. Isso também estava acontecendo com a Manchete. Além disso, houve a decretação de uma greve nacional dos técnicos da Embratel, que inicialmente não havia atingido os setores de telefonia e televisão. Se isso ocorresse, haveria problemas para as emissoras gerarem a programação. A Globo mantinha um canal exclusivo de linha aberta para Rio e São Paulo, mas em relação aos demais estados, dependia inteiramente da estrutura da Embratel. Foi feito um acordo com a Embratel e o Bradesco que rapidamente foi desfeito, em prol dos funcionários. De acordo com o Tribuna da Imprensa, a Globo e a Manchete apelaram para produtoras independentes para prosseguir com as gravações. Contudo, muitos atores decidiram aderir ao movimento da paralisação dos radialistas. De acordo com o Tribuna da Imprensa, atrizes importantes recusaram-se a ser maquiadas por pessoas estranhas e sem a maquiagem não poderiam gravar. Os radialistas decidiram em assembleia retornar ao trabalho a partir da meia-noite. O presidente do sindicato considerou o movimento vitorioso. Os radialistas queriam 150% de aumento. Os patrões concederam 67,5%, para quem ganhava até 15 mil cruzeiros, e 65%. O Tribuna da Imprensa noticiou que a Globo resolveu demitir alguns atores que teriam aderido à greve. A Globo e seus profissionais fizeram o máximo para colocar os capítulos das novelas em dia, e tudo foi normalizado.
Em abril de 1989, o jornal PUC Minas noticiou que os radialistas e jornalistas entraram em dissídio coletivo contra a Globo Minas, com o objetivo de solucionar questões que não foram resolvidas pela negociação direta entre eles e a empresa. Em outubro, saiu a sentença do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. A empresa não a cumpriu, segundo o jornal. Os dois sindicatos entraram com uma ação de cumprimento em dezembro para garantir a decisão judicial. Em 14 de fevereiro de 1990, a Globo pediu um prazo de 20 dias para comprovar que havia cumprido a sentença. No dia seguinte, mais precisamente em 15 de fevereiro de 1990, os radialistas começaram a greve. Ocorreu uma passeata de protesto em frente ao Automóvel Clube, onde estava sendo homenageado Roberto Marinho. No dia 20 de fevereiro foi a vez dos jornalistas. De acordo com um dos grevistas, a TV teria prometido que ninguém seria demitido se o jornal não saísse do ar. O Bom Dia Minas, MGTV e Globo Esporte foram prejudicados. O Bom Dia Minas passou a ser apresentado provisoriamente por 2 repórteres que não haviam entrado em greve. O Globo Esporte foi reduzido e recorreram à participação de comentaristas famosos. Trouxeram um apresentador lá do Paraná para assumir o MGTV. Os jornais foram exibidos com matérias sobre o interior, com notas simples, só texto sem imagem, notas cobertas, textos sobre imagens feitas anteriormente, além de matérias frias, aquelas sem prazo de validade, além de matérias antigas de reserva. O jornal da PUC Minas publicou na época: a greve aconteceu, mas o jornal, ainda que precariamente, não deixou de ser apresentado um só dia. Para que isso acontecesse, foi fundamental o trabalho intensivo de 3 repórteres, 3 editoras, 7 cinegrafistas e 5 estagiários que não aderiram à greve. A Globo Minas negociou com os funcionários em greve, mas não cumpriu a sentença dada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais em outubro de 1989. A sentença garantia um reajuste salarial de 100% do IPC, produtividade de 10% e adicional de 50%, o pagamento de 100% das horas extras, 120% das noturnas e 200% das horas em dias de folga, domingos e feriados. A Globo não cedeu em 2 questões: não punição aos grevistas e estabilidade no emprego. Em 2 de março de 1990, os 18 jornalistas e 35 radialistas receberam telegramas de demissão antecipando as medidas da emissora. O apresentador do Bom Dia Minas, Carlo Menezes, disse: a greve obriga cada um a tomar uma decisão. Quando os radialistas decidiram a greve, eu fui contra a adesão imediata dos jornalistas, pois considerei uma irresponsabilidade entrarmos no movimento desses sem a mobilização da categoria, mas seria muito cômodo para nós embolsarmos o que eles conseguiram através da greve e ficarmos quietos. Em uma assembleia de jornalistas, ele mudou de posição e votou pela greve. Ainda que todos saiamos, pois não pretendo ficar se o resto for demitido, sairemos de cabeça erguida pela coragem que tivemos no momento. O jornal afirmou que a greve da emissora não foi mencionada pela grande imprensa. Os noticiários continuaram sendo produzidos. As mudanças foram percebidas, mas não foram entendidas pelos telespectadores. O povo não entendeu que estava acontecendo uma greve. No dia 23 de fevereiro, houve manifestação na porta da emissora e panfletagem. Posteriormente foram feitas denúncias dessas demissões em alguns órgãos de comunicação. Chegaram a publicar uma nota dos sindicatos dirigida à Rede Globo, e no dia seguinte veio a resposta da empresa. No final, a greve acabou e a emissora prosseguiu suas atividades normalmente. E esse foi o nosso vídeo de hoje, e esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo, e até o próximo vídeo. Tchau!